Hora da entrevista do dia, com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a situação da segurança pública no país e a atual conjuntura política. Eu converso com Raul Jungmann, ex-deputado federal, ex-ministro da Defesa e Segurança Pública, hoje consultor empresarial e político. Raul Jungmann, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer estar falando com você. Bom, temos vários assuntos a abordar e eu começo falando a respeito de um tema que, inclusive, está motivando hoje uma manifestação aqui na região da Gazeta, na Avenida Paulista, que é contra as ações violentas da polícia, como a que ocorreu em Jacarezinho, não é, que nós tivemos mais de 20 mortes, e o combate ao crime organizado. Na sua época, como ministério, nós tivemos aí grandes ofensivas contra o crime organizado. Como é que você avalia hoje a situação? O que aconteceu em Jacarezinho é a demonstração, uma vez mais, de que a polícia carioca está enxugando gelo, por uma razão muito simples. A estratégia de combate, de enfrentamento do crime organizado, não produz a redução da violência, não produz a redução do tráfico e não produz, muito menos, a reação das mortes. Ampla literatura comprova isso, estudos e pesquisas já demonstraram a saciedade que não é por aí que se vai conseguir reduzir o crime organizado. Tem que reduzir através de ações de inteligência, ações que visam, sobretudo, os recursos, não é? A lavagem de dinheiro, a origem desse dinheiro e, obviamente, punição exemplar para quem estiver detido no crime organizado, sobretudo, também com as milícias. Bom, e vamos falar agora do ambiente político e relacionado também a essa questão da segurança e justiça. Nós tivemos uma mudança no Ministério recentemente, que acabou mexendo também com o comando das Forças Armadas. Isso gerou aí questionamentos em relação a possíveis intenções do presidente Bolsonaro, que tem algumas falas polêmicas, como um decreto que ele poderia baixar, determinando a reabertura de atividades, mesmo contrariando governadores e decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós temos processos de impeachment se acumulando contra ele, CPI da Covid em andamento, questionamento em relação à atuação também de governadores. Enfim, há um clima institucional pesado, não é? Quem semeia ventos colhe tempestade. Começando pela questão do decreto que o presidente ameaça baixar. Se baixar, o Congresso vai revogar. Se o Congresso não revogar, o Supremo Tribunal Federal vai suspender. Porque o que ele está dizendo é que ele quer impedir que os governos municipais e estaduais determinem as estratégias de combate à Covid, coisa que o Supremo Tribunal Federal já disse que é atribuição tanto de estados, de municípios, como também da União. A Covid vai desgastar o presidente da República sem a menor sombra de dúvida. E ele tem uma queda crescente nos índices de popularidade, como, aliás, foi testado pelas últimas pesquisas, de forma que o presidente vive o seu inferno astral e até aqui não encontrou uma saída para voar até o paraíso, sequer até o estágio intermediário, que é o purgatório. Agora, há muitas manifestações também com relação a decisões do Supremo que interferem em decisões do governo federal e até resoluções do Congresso. Então, é o que eu falava desse embate entre as instituições do país, não é? Sem a menor sombra de dúvida. E aqui nós temos problemas para todo lado. De um lado, o presidente da República quer fazer um governo onde ele desconhece os demais poderes, e isso não existe, inclusive pela Constituição. De outra parte, o Supremo Tribunal Federal hoje se transformou em 11 Supremos, na medida em que cada um dos ministros, ele, através de liminares ou através de voto monocrático, ele toma decisões que, na verdade, deveriam estar sendo levadas a plenário. E, por fim, o próprio Congresso Nacional, que em várias questões, como a gente viu, inclusive no caso da CPI do Covid, que se sabia que, obtida as assinaturas regulamentares que foram obtidas, tendo um fato determinado, com um prazo, o presidente do Senado não tem o que fazer, ele tem que instalar a CPI. O presidente fez que não viu e isso terminou sendo decidido pelo Supremo Tribunal Federal, deixando de lado o papel constitucional do Congresso, particularmente do Senado e do seu presidente do próprio Senado, que, como eu já disse, Denise, ele tinha que instalar, não tem o que fazer, não há nenhuma decisão. Preencher os requisitos constitucionais, a CPI é instalada, ponto. E agora há a possibilidade de habeas corpus para Pazuello, para ele escapar de ter de responder aos questionamentos, né? Bom, Denise, nesse caso, ele de fato ele está sendo processado.
E ele tem o direito de procurar não se auto-indiciar, que é um direito constitucional. Aliás, é algo que, eu diria assim, é universal. O direito, em regimes democráticos, Estado democrático de direito, que ele não se auto-incrimine. Agora, olha, já estive em muitas CPIs. O desgaste de ficar calado perante as perguntas que são feitas pelos senadores, no caso, é muito maior do que responder. Eu acho que ele, se pensasse bem, deveria procurar responder e satisfazer a opinião pública, porque há uma questão aí, que é uma questão de fundo, que não pode ser ignorada. São mais de 400 mil mortos. E é preciso responsabilizar quem tiver responsabilizado por essas mortes chegarem até esse número trágico. Agora, falando dessas questões institucionais e do embate político que nós temos, na sua avaliação, pode aumentar o extremismo com a chegada, com a volta do ex-presidente Lula à disputa eleitoral? Qual a sua avaliação em relação ao que foi feito com os processos da Lava Jato? Bom, com relação à volta do presidente Lula, sem sombra de dúvida, a polarização está reposta. E salvo aparecer a tão famosa e esperada terceira via, que até aqui não apareceu, mas que também tem tempo para aparecer, na verdade, as eleições de 2022 serão a reedição de 2018. Só que, como na poesia de Drummond, em outro engano, o mesmo retrato. Ou seja, no caso do PT, nós não vamos ter o Haddad como candidato. O candidato será, obviamente, o Lula. Com relação à Lava Jato, prestou um grande serviço ao país ao combater a corrupção, mas cometeu exageros. Atravessou a lei, cometeu ilícitos e, por isso, vê a sua obra ser atacada e com o risco de se perder todos os ganhos que foram realizados, por incúria, por arrogância e por também se pretender como palmatória do mundo. E isso não cabe a ninguém num regime democrático. Agora, nessa questão da polarização das próximas eleições, ainda teremos um fato novo, provavelmente, que já foi instalada a comissão para discutir o voto impresso auditável. Não é? Então, teria como fazer essa auditoria, e o presidente Bolsonaro falou algumas semanas atrás que não haveria eleições se não houvesse essa condição. Voto impresso é a volta do voto de cabresto, porque você imagina o que acontece, por exemplo, numa comunidade Pavão, Pavãozinho, na Maré, no Vidigal, no Rio de Janeiro. O crime organizado, as milícias que dominam essa comunidade, vai exigir que cada cidadão, ao votar, traga o seu impresso para conferir se ele votou de acordo com o que mandou o chefe da boca de fumo ou então o chefe da milícia. A mesma coisa vai acontecer nas prefeituras do Nordeste, vai acontecer nos grotões do Brasil. É a volta do voto de cabresto e eu sou rigorosamente contra isso. É um atraso o que está acontecendo. Quanto ao presidente dizer que, olha, não vai ter eleições se não tiver voto impresso, isso me faz lembrar uma frase, e eu resumo dela o que eu penso. Aqueles que os deuses querem destruir, primeiro enlouquecem. Bom, mas em princípio seria voto auditável. A pessoa não levaria o comprovante para casa, mas ficaria lá numa urna para poder ser conferido no caso de desconfiança. Bom, isso não quer dizer grande coisa, porque a pessoa pode fotografar, a pessoa pode, enfim, ter mecanismos de acessar. E de todo jeito, qual é o problema? Toda vez que nós temos eleições, o sistema é aberto para que hackers, para que especialistas tentem exatamente entrar no sistema, dominar o sistema, fraudar o sistema. Isso nunca aconteceu. Então, qual é o problema? O problema é que, inclusive, o Aécio, uma atitude impensada, acredito eu, quando disputou as eleições contra a presidente Dilma Rousseff, PSDB, pediu exatamente que fizesse uma auditoria. O que é fazer, mutatis mutandis, o que o Trump fez lá com o Biden. Claro que o Trump de uma maneira agressiva e antidemocrática. Mas, de todo jeito, eu acredito na lisura das eleições, acredito na inviolabilidade do sistema eleitoral eletrônico e não vejo por que se contestar. Além de que, a ninguém no Brasil cabe dizer, olha, vai ter que ser ou não vai ser eleição. Quem está falando isso? Está querendo respeitar o resultado da eleição ou está pensando em outras coisas? O que é que você acha, Denise? É exatamente o que a gente fala do questionamento das instituições, né? No fundo, questionar as instituições é questionar a democracia. E um democrata, ele jamais faz isso, ele reforça as instituições. Mas eu quero chamar a atenção. Eu estou realmente preocupado com o que pode vir a acontecer nas eleições em 2022, porque acho que é um clima de radicalismo,
e há uma tentativa de tirar a legitimidade do sistema representativo eleitoral. Isso é o coração do sistema democrático. Se nós contestarmos ou tirarmos a legitimidade do sistema, adeus democracia, adeus liberdade. Nós vamos, sim, passar para um regime autoritário. Perfeito, eu conversei aqui com Raul Jungmann, que é ex-deputado federal e ex-ministro da Defesa e da Segurança Pública. Raul Jungmann, muito obrigada, uma boa noite. Uma boa noite também para você e para todos. Vocês.